amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. A semana termina quente. Começou quente e já termina quente, com a prisão após 33 anos de Fernando Collor de Mello. Mas o que é que essa prisão de Fernando Collor de Mello tem a ver com o bolsonarismo e tem a ver com a revista britânica The Economist, além de Sérgio Moro e a ONG Transparência Internacional? Tudo isso faz parte de uma intrincada trama que chega hoje, com a prisão efetiva de Fernando Collor de Mello, ao seu ápice. Eu vou contar essa história para você, como o STF reagiu com força e dureza, além de juntar todo esse processo na panela do julgamento do núcleo 2 do golpe. E vem aí ainda o núcleo 3 e 4. Esse recado do STF vai fazer com que as ameaças internacionais e da extrema-direita ao Supremo Tribunal Federal pensem duas vezes antes de continuar no ataque. O Conselho Nacional de Justiça mira a ONG Transparência Internacional, assim como ontem o ministro Dias Toffoli determinou uma investigação contra a organização não governamental. Agora é o CNJ que apura o uso da Transparência Internacional para o envio irregular de recursos públicos vindos de acordos de leniência ali no âmbito da Operação Lava Jato. Essa investigação teve início em maio do ano passado. Quem traz as informações ao vivo para a gente, direto de Brasília, é a repórter Carol Rosito. Carol, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. É isso, o Conselho Nacional de Justiça vai investigar agora se essa ONG, a ONG Transparência Internacional, teria financiado também, eventos para promover ações ali da extinta Lava Jato. Mas, principalmente, as denominadas milícias digitais continuam insistindo que eu sou o relator, o juiz e a vítima. É importante deixar muito claro que a denúncia aqui não se refere à tentativa de homicídio. Obviamente que se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio contra um magistrado do Supremo Tribunal Federal, esses fatos seriam apartados e seria distribuído para outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, não. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. E o atentado narrado pela Procuradoria-Geral da República a partir das investigações da Polícia Federal se dão no contexto de tentar obstruir as investigações já iniciadas há mais de 3 anos. Aqui é sempre bom repetir, sempre bom insistir, que investigado não escolhe o juiz. Não é o investigado que vai escolher qual o juiz que o julgará.
Seria muito fácil para todos os investigados, a partir do momento que está sob a presidência do inquérito ou sob a presidência de uma ação penal, um determinado juiz ou um determinado ministro relator, passar a ameaçar esse relator, esse juiz, para retirá-lo do processo. Nós todos sabemos, e mesmo aqueles que repetem incessantemente essa ladainha, deveriam saber, e alguns sabem, que há um artigo expresso no Código de Processo Penal que diz que o réu, o investigado, o indiciado, não pode criar fatos supervenientes para provocar a suspeição ou provocar o impedimento do magistrado. Seria muito fácil, porque uma vez que ameaçasse um ministro, ele se daria por suspeito ou impedido, ameaçaria outro até chegar ao absurdo de nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal poder analisar os fatos. A decisão saiu ontem à noite por parte do ministro Alexandre de Moraes e, segundo a defesa do ex-presidente Fernando Collor, ele se preparava para vir de Maceió para Brasília hoje pela manhã, quando por volta de 4h da manhã o mandado de prisão foi cumprido. Ele está nesse momento na Superintendência da Polícia Federal em Maceió, sendo ouvido ali e sendo cumprido os trâmites legais, e agora ao longo da manhã o que vai acontecer aqui em Brasília. Ontem o ministro Alexandre de Moraes pediu ao presidente do STF para que fosse aberta uma turma ali virtual para que os outros ministros também avaliassem a decisão. Há pouco mais de uma semana, a revista britânica The Economist, considerada a Bíblia do capitalismo mundial, fez um ataque ao Alexandre de Moraes neste artigo. Foi publicado no dia 16. No texto, a revista ataca o Supremo Tribunal Federal, repetindo a lenga-lenga bolsonarista e lavajatista de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol de que o Supremo estaria abusando de seus poderes, sobretudo Alexandre de Moraes, contra o pobre Jair Bolsonaro. Veja só como é que essa revista britânica sai em defesa de um homem que tentou dar, e de um movimento bolsonarista, que tentaram dar um golpe de Estado no país. Diz a revista que como um juiz superstar ilumina uma concentração excessiva de poder. É a lenga-lenga do bolsonarismo. Diz que a democracia brasileira sofreu um duro golpe, etc, etc. O Supremo ganhou inexoravelmente influência, e essas acusações são graves e o tribunal deve ponderar as evidências e condenar se for o caso. O problema é que há crescentes questionamentos sobre o próprio comportamento do tribunal, a qualidade da justiça que ele oferece e a adequação de suas sanções. E aí, repete a mesma lenga-lenga, não precisa repetir para você. A revista Economist diz que o juiz que governaria a internet é Alexandre de Moraes. E diz que editorial da publicação britânica The Economist afirma que só o Brasil que dá ao STF poderes extremos. O ministro poderia ter tanto destaque como Alexandre de Moraes. Para que você tenha uma ideia, esse artigo ele foi replicado 13 vezes no X pela revista The Economist. Somadas, as publicações tiveram 3,8 milhões de visualizações e uma média de 292 mil para cada uma. É óbvio que havia um interesse da revista Economist em atacar o Alexandre de Moraes. Mas por que a revista Economist se interessa tanto por defender Bolsonaro? Acontece que Bolsonaro hoje é um ícone do lavajatismo, representado por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O STF respondeu à revista The Economist. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, se manifestou sobre a reportagem. Disse ele, acerca da matéria Brasil Supreme Court is on a trial, venho esclarecer alguns pontos. A reportagem narra algumas das ameaças sofridas pela democracia no Brasil, etc, etc. Todo mundo já viu essa resposta, não é? Aqui você tem a versão em inglês dessa resposta, e o ministro Barroso, ele contesta,
por exemplo, quando a Economist diz que o Barroso, presidente do Supremo, comemorou os processos contra Bolsonaro e a derrota dele na eleição presidencial em 2022. E a Economist corrigiu o texto sobre a declaração de Barroso, reconhecendo que ele não disse isso. O que ele disse é que foi derrotado o bolsonarismo, que é uma ideologia considerada nefasta por 10 entre 10 especialistas sérios em política. E o CNJ, que é um órgão de correição do Poder Judiciário e do sistema de justiça como um todo, inclusive do Ministério Público, apurou o uso da transparência internacional para a destinação irregular de recursos para a Lava Jato. O que é que tem isso a ver com Bolsonaro? Você já vai entender. O Conselho Nacional de Justiça apurou, isso foi no ano passado, no começo do ano passado, a utilização da ONG Transparência Internacional para a destinação de recursos públicos por meio de acordos de leniência. Há uma aliança entre a Transparência Internacional, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol e o lavajatismo, mas nas pessoas de Moro e Dallagnol. A organização não governamental está na mira do CNJ por ter promovido eventos para divulgar a extinta Operação Lava Jato. O CNJ investiga o financiamento desses eventos pela Transparência Internacional. Tanto que a Transparência Internacional, chefe global, que é esse sujeito aqui, François Valerian, não é? Ele veio a público dizer que ações anticorrupção na Lava Jato não podem ser criminalizadas. Em visita ao Brasil, o presidente do Conselho da Transparência Internacional, François Valerian, defendeu a entidade que lhe dava dinheiro, não é, para divulgá-la. E o relator do caso no STF pediu investigação sobre o acordo do Ministério Público Federal e a Transparência Internacional na Operação Lava Jato. O Dias Toffoli apontou que a parceria envolve dinheiro público dado pela Lava Jato, que tinha um monte de dinheiro que obteve nos acordos que fez com as empresas que investigavam, né? Deu parte desse dinheiro para essa ONG internacional, e isso está sendo investigado. Bom, aqui nessa reportagem você vai entender o que é que liga o lavajatismo e o que é que liga a revista The Economist ao caso Jair Bolsonaro. Diz a reportagem de Jorge Abud, advogado e professor da PUC e do Instituto de Direito Penal. Sob pretexto de atacar decisões personalistas de um ministro, a revista The Economist faz pouco caso da organização institucional do STF e repete clichês simplórios. Este texto, diz Jorge Abud nesse artigo, este texto é um contraponto à reportagem publicada pela revista The Economist em 16 de abril, que repercutiu largamente na mídia nacional ao afirmar que juízes do Supremo Tribunal Federal têm poder excessivo, com destaque para Alexandre de Moraes. Ao que tudo indica, o artigo busca usar o julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado e a conduta do ministro para, na realidade, retomar a crítica ao STF em virtude das correções de rota feitas em relação aos abusos da Operação Lava Jato. O Supremo percebeu razoavelmente cedo que o poder político já não mais se circunscreve ao poder estatal. Atualmente, a soberania estatal está também ameaçada por players privados, cujo acúmulo de capital influencia o conhecimento e os interpõe no concerto das nações. No texto da The Economist, é quase impossível distinguir a análise objetiva do ressentimento do capital estrangeiro que encontrou no STF um ponto de inflexão de sua expansão até então incontida graças ao lavajatismo. Análises assim ignoram, por exemplo, o trabalho cuidadoso de investigação que vem sendo feito pela Polícia Federal, a autonomia de que dispõe o Procurador-Geral da República e, inclusive, que não há um único ministro que não tenha sido sabatinado pelo Senado Federal. Sob o pretexto de atacar decisões personalistas de um ministro, a The Economist faz pouco caso da organização institucional do Judiciário brasileiro,
repetindo clichês simplórios. Além disso, ignora que a nossa Constituição possibilitou ao STF organizar parte de sua competência, sendo sua atribuição decidir se uma ação penal será julgada por uma das turmas ou pelo plenário. No atual regimento, artigo 11, para haver transferência do julgamento da turma para o plenário, é crucial demonstrar que há tema constitucional controvertido a ser definido. A mídia nacional e internacional verificou se essa condição técnica foi comprovada por meio da defesa dos acusados? Não é? Outra simplificação é a questão do desmanche ao combate à corrupção. Será que a revista internacional que defende a Lava Jato examinou minimamente as milhares de páginas dos relatórios do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e dos processos no STF que demonstraram ter havido íntima relação entre a transparência internacional e a Lava Jato? Foram analisados os elementos já públicos recolhidos pela Operação Spoofing, que achou a Vaza Jato, as mensagens trocadas entre Moro e Dallagnol? Quem conferiu a ONGs intransparentes o poder de classificar e ditar os rumos de países soberanos? Fico perplexo por não ter havido maior atenção da mídia ao fato de a transparência internacional ter auxiliado o lavajatismo na criação das fundações bilionárias privadas que seriam montadas por meio do pagamento de multas impostas às companhias brasileiras, sem mencionar as mensagens entre personagens da Lava Jato que confessavam sua intenção em destruir empresas nacionais com o apoio de tais ONGs. Nos últimos anos, vi ONGs e mídias internacionais darem suporte ao lavajatismo e aplaudirem o desmantelamento de empresas nacionais. No exato instante que o STF passou a impedir a continuidade desses abusos, iniciou-se o movimento de transformação da Corte em inimiga ficcional e recrudesceu-se a era de ataques pessoais aos seus ministros. Portanto, não acredito na isenção da crítica da mídia internacional, como se houvesse uma legítima preocupação com o devido processo legal no Brasil. Ao que tudo indica, é um movimento mais dedicado a enfraquecer o STF pela sua atuação no passado do que uma tentativa de aperfeiçoá-lo. Prova disso é que faz parecer que as decisões monocráticas são irrecorríveis, ignorando as divergências e os debates internos do Supremo que evidenciam seu funcionamento democrático. O meu patriotismo constitucional, diz o autor, professor da PUC, impede uma subserviência intelectual colonialista aos interesses internacionais em detrimento das instituições, empresas e sociedade brasileiras. É impossível ser patriota e, ao mesmo tempo, atacar as instituições nacionais. O texto da revista The Economist mistura situações bem diferentes do ponto de vista jurídico, de modo a criar uma confusão propositada entre a polêmica do julgamento acerca do golpe de Estado com as decisões na contenção da selvageria autoritária que beneficiou largamente o capital internacional e acaba tratando tudo como se fosse a mesma coisa. A velha forma de simplificar para confundir. O discurso simplório favorece o autoritarismo porque impede o aperfeiçoamento institucional, em especial de uma instituição tão complexa quanto o STF. E aí, você veja, por que é que o STF está sob ataque? A sessão do STF fez novos réus por golpe prenuncia a rapidez nos próximos julgamentos. E esse foi o primeiro recado e a primeira reação do STF aos ataques que vem sofrendo de setores da mídia internacional, são setores reacionários, ligado ao capitalismo, a Economist, Financial Times, e os políticos de extrema-direita do mundo inteiro. E essa reação começou no julgamento, que foi relâmpago, e o próximo também, os outros dois núcleos, o 3 e o 4, vão ser julgados rapidamente, e essa é a primeira das respostas. Há mais respostas. Fernando Collor é preso em Alagoas e está sob custódia, diz a defesa. O Fernando Collor tem tudo a ver com esse caso do Jair Bolsonaro, e você vai ver, você vai entender por quê daqui para frente. Vamos lá. Então, a prisão do Collor é mais um passo da reação do STF aos ataques que vem recebendo da mídia reaça internacional e nacional. A gente sabe que Folha de São Paulo e Estadão atacam
a instituição STF, dia sim, dia também. O STF rebateu a Economist e disse que apoia Moraes e que não há crise de confiança na corte. A nota do Supremo afirmou que o Barroso nunca disse que a corte derrotou o Bolsonaro, e sim o voto popular, e a Economist pediu desculpa porque é isso mesmo que ele disse. Collor é o segundo presidente da história do Brasil detido por condenação penal. E isso configura um desastre para o bolsonarismo. Um desastre que se soma ao julgamento, que se soma à intimação do Bolsonaro após ele debochar da justiça, transformando o hospital onde ele está internado num picadeiro, num circo, e ainda usando a internação para se resguardar dessa intimação. Foi a segunda reação do STF. A prisão do Collor é a terceira reação do STF. A defesa de Collor entrava com recurso só para atrasar o processo, diz Alexandre de Moraes, que é exatamente o que o Bolsonaro está fazendo. E é por isso que essa prisão dele mostra que o STF não vai tolerar o que o bolsonarismo está fazendo, que é igual ao que o Collor estava fazendo. O STF retomou o julgamento da cabeleireira que pichou a estátua no 8/1, e isso é um outro recado que vai vir pelo seguinte: é possível que Zanin e Fux, na primeira turma, diminuam a pena da Débora, mas a Carmen Lúcia, que vai ser o fiel da balança e deve votar, faltam votar Carmen Lúcia, Zanin e Fux. A Carmen Lúcia decidindo contra a cabeleireira, Fux e Zanin ficam isolados. Eles querem penas menores. O Zanin tem essa tendência de pedir penas menores. E o Fux está matando no peito. O fato é que a prisão de Collor, por ordem de Alexandre de Moraes, reforça o temor de aliados de Bolsonaro. A decisão de Alexandre de Moraes, que determinou na última quinta-feira a prisão imediata do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor, reforçou o temor de aliados de Jair Bolsonaro de que o ministro do Supremo vai tentar dar um rápido desfecho às investigações da trama golpista e não vai tolerar recursos considerados meramente protelatórios. Moraes mandou prender Collor após o plenário do Supremo tê-lo condenado em maio de 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão, e ele, com infindáveis recursos, conseguiu postergar, e aí começou o ataque ao STF, e aí o STF falou, então vamos acabar com esses recursos agora, porque já é hora. Já estava de bom tamanho, o STF estava mais focado no caso Bolsonaro e decidiu acelerar mais um pouco o caso do Collor de Mello para dar esse recado. Após Moraes decretar a prisão de Collor, aí entram as digitais da Lava Jato no caso. O Moro associou o caso ao PT. Quem será que entregou a BR Distribuidora? Não é? Que é a empresa que o Collor pagou propina para o Collor. A decisão é sustentada por acusações feitas e posteriormente comprovadas por delatores da Lava Jato, que teve o atual senador como juiz. Então o Collor ele entra na ação e mistura tudo isso, como disse o professor da PUC, mistura Lava Jato com Economist, com Bolsonaro, com Fernando Collor de Mello, com tudo isso. E a prisão de Collor é um recado direto da justiça para Bolsonaro. Chamei Fernando Collor de Mello de falso brilhante em artigo publicado no Jornal do Brasil em maio de 89, quando eu era candidato a presidente. Outro dia, depois de Collor se reeleger, o jornal o demitiu. As portas do jornalismo se fecharam para esse colunista, o Ricardo Noblat, e ele foi trabalhar numa agência de publicidade e conheceu a política do outro lado do balcão. E aí ele foi o primeiro jornalista brasileiro a fundar, a criar um blog. O primeiro blog político do Brasil foi de Ricardo Noblat, depois que ele foi demitido da grande imprensa por divergir de Fernando Collor de Mello. Então, minha amiga, meu amigo, Fernando Collor de Mello representa basicamente o recado à mídia internacional, ao lavajatismo e também ao próprio bolsonarismo de que não serão tolerados mais ataques à justiça, ao sistema de justiça brasileiro, e que esse processo
de Bolsonaro vai terminar muito mais rápido do que o processo infindável de Fernando Collor de Mello, que até há pouco esbofeteava a nação. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.